Mateus capítulo 24, verso 32 diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Até aqui, amém? O que eu quero destacar para você aqui? Jesus, falando nesse sermão profético, ele diz acerca de sinais, que nós devemos estar atentos a sinais, e um grande sinal é a figueira, quando a figueira de novo florescer. Todos os estudiosos de escatologia, de Apocalipse, todos que estudam a palavra do Senhor, conhecem o hebraico, o aramaico, conhecem o grego, nas línguas que foram escritas a palavra de Deus, que interpretam Daniel, que interpretam o Apocalipse, que interpretam as cartas do apóstolo Paulo, que analisam os profetas, porque toda a Bíblia fala de Jesus e toda a Bíblia fala que ele virá. Fala da vinda do Senhor como Messias, e o apóstolo Paulo que recebeu a revelação de Deus sobre a volta do Senhor. O apóstolo Paulo também nos conta muitas coisas que nós precisamos saber. Todos esses estudiosos entendem que o grande sinal da figueira é Israel, especialmente quando Israel voltou a ser nação, porque por muitos anos Israel perdeu as suas terras e perdeu a sua identidade, e era um monte de gente espalhado pelo mundo afora, sem terra e sem identidade. Mas em novembro de 1947 foi votado na ONU que Israel voltaria a ser uma nação, e em 14 de maio de 1948, Israel foi declarada nação outra vez, com terra e com identidade, porque o Senhor é Deus que cumpre a sua palavra. Ele disse que espalharia o seu povo por causa das suas transgressões, mas traria-os de volta à sua terra, e dali eles nunca mais sairiam. Nós estamos perto da volta do Senhor Jesus. Jesus está dizendo para a gente aqui nesse texto, que acerca do dia da sua volta, ninguém sabe. Não é isso que nós lemos agora? O dia e a hora da sua volta, ninguém sabe. Nós não sabemos quando ele voltará. Mas ele diz assim: estejam atentos aos sinais. Sinais são placas de advertências. Sinais são palavras que Deus está trazendo ao nosso coração, à igreja. Sinais são ações de Deus para que a igreja esteja apercebida de que as coisas estão caminhando como o Senhor determinou. Em breve nós estaremos com o Senhor. Amém? Então, quanto a dia e hora, ninguém sabe. E eu quero que isso fique muito claro para você. Quando que Jesus vai voltar? Não sabemos. Dia, não sabemos. A hora, não sabemos. Mas nós, como povo de Deus, nós não temos andado em trevas. Nós não estamos andando no escuro. Nós somos filhos da luz e nós temos entendimento do que o Senhor está dizendo. Quando você ver os sinais, você prepara-te, porque está perto da volta do Senhor. E existem muitos sinais, mas muitos sinais. Nos últimos 40 anos, nós tivemos tantos sinais que é preciso fazer uma catalogação. Obrigado, viu, Kiko? Você precisa catalogar o tanto de sinais que a gente tem recebido nos últimos 40 anos.
é demais. Eu nunca fui muito de ficar atento à lua e ao sol, mas depois que eu comecei a pesquisar algumas coisas, eu não paro de olhar para a lua e para o sol. Há um mês atrás, nós tivemos um eclipse solar. Estão lembrados disso ou não? Mês passado. Eu lembro ainda que eu conversei com o Pedro, meu filho, e ele está lá em Idaho, no estado do Idaho, e lá ele conseguiu ver a eclipse total do Sol. O Sol ficou negro. Eu vou dizer isso em alguns cultos mais para frente, que eu vou começar a ministrar algumas coisas acerca disso. A lua de sangue. Você, quando lê o profeta Joel, você lembra disso, que o céu ficará escuro e a lua ficará vermelha como sangue. É chamado da lua de sangue. E a lua tem dado sinais. Em 2014 e em 2015, por 4 vezes seguidas, 14 e 15, ela ficou vermelha 4 vezes. A eclipse lunar, e ela ficou vermelha como sangue. É chamado isso de tétrica. Não sei se você já ouviu falar, eu também não conhecia, mas pesquisando a gente vai aprender. No site da NASA tem tudo isso acerca dos eclipses solares e dos eclipses lunares, e é uma coisa extraordinária. Eu vou trazer isso aqui para os irmãos, vou colocar no telão, vou colocar em slides, para a gente observar com as datas direitinho e o significado disso. Só adiantando para você, cada vez que a gente tem uma tétrica de luas de sangue, nós temos juízo de Deus e ações de Deus para com Israel. Cada vez que a gente tem um eclipse solar como este total, nós temos o juízo de Deus sobre os gentios, sobre o mundo todo. Deus trata com Israel através da lua, Deus trata com o mundo através do sol. Israel, ele é dirigido por Deus em tudo pela lua, e o mundo todo, os gentios, pelo sol. Por isso, eclipse solar fala com a gente, eclipse lunar fala com Israel. É interessante que depois desse eclipse solar, que foi o mês passado, nós tivemos algumas tragédias lá nos Estados Unidos e ao redor do mundo. Houston ficou debaixo d'água, debaixo de furacão. As ilhas do Caribe, e Miami, e a Carolina do Sul, e a Geórgia, 3 furacões ao mesmo tempo. Estou dizendo que são só algumas coisinhas, mas eu vou dar detalhes para os irmãos. O que eu quero compartilhar com os irmãos hoje? É que você precisa entender que o dia e a hora nós não sabemos, mas nós devemos estar atentos aos sinais. E um dos maiores sinais que nós temos revelado na palavra de Deus o tempo todo diante dos olhos da gente são as celebrações que Deus estabeleceu ao seu povo, as festas. Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 23. Levítico, eu nem anotei versículos, irmãos, eu estou aqui com textos que estão na minha cabeça. Então, se eu errar alguma coisa, depois eu conserto aqui com você, tá? Levítico capítulo 23, deixa eu ver se é o 23 ou se é o 25. Eu estou em Êxodo, por isso que eu estou achando que não está dando o que eu queria. Caramba, eu falo Levítico e abro em Êxodo? Aí não vou conseguir ler nunca, né? Levítico capítulo 23. Fala das festas solenes. Presta atenção no verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e diz-lhes as festas fixas do Senhor. De quem é que são as festas? Festas fixas do Senhor. Então grave isso no seu coração. As festas fixas do Senhor, que proclamareis, serão santas convocações. Santas convocações. São estas as minhas festas. E aí ele vai alistar as festas. Então presta atenção, que eu quero que você entenda, porque isso é importante para você ter aqui compreensão do que é que nós precisamos estar atentos. A palavra festa, na nossa língua portuguesa, ela não nos dá um entendimento completo do que é que Deus está falando.
Festa a gente pensa só em celebração. É uma celebração, mas a palavra festa, que é traduzida aqui para o português, no hebraico é moed. Moed. Essa palavra moed é uma expressão que significa agendamento, encontro. Deus, quando Ele estabelece estas festas, na verdade Ele está dizendo assim: eu estou marcando um encontro com vocês. Este encontro é quem? É Deus com o seu povo. Eu estou tendo uma agenda com você. Eu tenho uma agenda. São 7 festas fixas que Deus estabeleceu para a nação de Israel. As festas não são dos judeus, as festas são do Senhor. Portanto, todos aqueles que amam o Senhor devem estar atentos aos sinais destas celebrações, destes encontros, desta agenda que Deus tem conosco. São 7 festas, e eu quero rapidamente dar uma geral aqui para você entender. Quais são as festas? E você vai decorar depois quais são as festas. Primeira festa, Páscoa. Começa no primeiro mês do ano. Lembram-se de quando o Senhor tirou o povo do Egito? Através da ação sobrenatural de Moisés, da liderança de Moisés. Quando Deus tira o povo do Egito, Ele pede que o povo celebre a Páscoa na saída. Antes de sair do Egito, Deus estabelece a Páscoa. E Ele diz assim: no 14º dia celebrareis a Páscoa para mim. Sacrificareis um cordeirinho de 1 ano, sem defeito. Você vai trazer o cordeiro para sua casa no 10º dia. Você vai guardá-lo por esses 4 dias. E você então vai examiná-lo. Você vai cuidar desse cordeiro para que no 14º dia, às 3 horas da tarde, ele seja imolado. E o sangue do cordeiro será aspergido nas portas, nos umbrais das casas, e o anjo da morte não tocará, porque Páscoa significa passar por cima. O anjo da morte, quando chegou nas casas dos judeus, vendo a marca do sangue do cordeiro, passou por cima e foi ao Egito, na casa dos egípcios. E todo o povo de Israel foi preservado. Por quê? Por causa da marca do sangue. Então, a Páscoa é a primeira festa. E quando Deus estabelece a Páscoa, Ele diz assim para Moisés: diga ao povo que este mês, o mês de Aviv e o mês de Nissan, que são a mesma coisa, este será o primeiro mês do ano. Deus muda o calendário ali. Diz para o povo que este mês, o mês de Nissan, ou o mês de Aviv, algumas Bíblias chamam de Nissan, outras de Aviv, escreve Abib, mas lê Aviv. Este será o primeiro mês do ano de vocês. É o início de tudo. Deus estava começando um novo tempo com a sua nação. Amém? Deu para entender? Primeira Páscoa, primeira festa, Páscoa, festa do Senhor. Segunda festa, a Páscoa começava no 14º dia, no 15º dia já era a festa dos pães ázimos, dos pães sem fermento. Então no 14º dia, celebrando a Páscoa, eles tinham que comer pães sem fermento. Fermento fala de pecado. Então na casa do judeu não podia ter fermento nenhum. A dona de casa tinha que fazer uma limpeza geral e tirar todo o fermento. E naquele período de 7 dias da festa da Páscoa, dos pães ázimos, não podia se comer nada sem fermento. Nada com fermento. Era tudo sem fermento. Porque fermento fala de pecado. Terceira festa, que era junto com a festa da Páscoa, nesse período de 7 dias, é a festa das primícias. Então, Páscoa, pães ázimos, primícias. Agora, preste atenção, como estas festas têm um simbolismo. E Jesus, nosso Senhor, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como Jesus cumpriu com todos os rituais, e Ele
se apresentou nessas festas, nestes encontros, nesse agendamento de Deus. Ele morre na Páscoa às 3h. Quando você lê o Evangelho, quando o sacerdote está no templo para sacrificar o cordeirinho de 1 ano, Jesus está na cruz. E às 3h, Jesus dá um brado dizendo assim: está consumado. Enquanto o sacerdote vai degolar o cordeiro para aspergir o sangue sobre o altar, Jesus está entregando o seu espírito lá naquela cruz e entregando-se por nós como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é arrepiador, não é não? É maravilhoso a sincronia de Deus, a precisão de Deus, como Deus faz as coisas de uma maneira tão extraordinária e como tudo isso está diante dos olhos da gente. Então Jesus cumpriu na Páscoa a morte do Cordeiro. Quem é o pão do céu? Não é Jesus? Eu sou o pão. Jesus é o pão sem fermento. Por quê? Porque Jesus nunca pecou. Ele é o pão sem fermento. Agora você precisa entender que Jesus também cumpriu no dia da festa de pães ázimos. Ele morreu na Páscoa, às 3h ele entregou seu espírito, e ele foi sepultado logo depois. O dia do judeu não caminha no calendário gregoriano. O dia do judeu começa com o pôr do sol, porque ele é regido pela lua. Começa pelo pôr do sol. Então, ao entardecer, quando as primeiras estrelas aparecem, já é um novo dia. Jesus foi sepultado na festa dos pães ázimos, porque ele é o pão sem fermento. Se o trigo, ao cair da terra, não morrer, ele não dará frutos. Jesus morreu como pão sem fermento, foi enterrado. Cumpriu a segunda festa. Terceira festa é a festa das primícias. Olha que coisa linda que é a festa das primícias. A festa das primícias fala das colheitas, da colheita da cevada. Em outros cultos eu vou dar detalhes disso para vocês e slides para vocês. Preste atenção nisso. A festa das primícias fala da colheita das cevadas. Como é que funciona isso? Todo agricultor, todo chefe de casa, toda a família tinha ali a sua agricultura e eles plantavam a cevada e aquilo tudo ficava verdinho quando começava a crescer. Quando estava chegando próximo ao tempo da colheita, os primeiros ramos começavam a ficar amarelinhos. Você sabe como é que funciona? Você tem alguma coisa na sua casa? Você tem alguma plantação, você observa que alguns começam a amadurecer primeiro que outros. Não é assim? As primícias, os primeiros frutos, Deus disse: vocês me entregarão. Os primeiros frutos me pertencem. Vocês vão consagrar a mim os primeiros frutos, e o resto tudo será santificado. É o conceito do dízimo, irmãos. Dízimo não é a primícia que deve ser dada ao Senhor, e o restante que fica com a gente recebe a santificação? É este conceito. Então, quando o agricultor chegava e via aquela cevada, tudo verdinho, e os primeiros ramos começavam a amarelar, o que ele fazia? Ele marcava. Ele pegava uma fita, ou algum instrumento, ou alguma coisa, ele marcava aqueles feixes. Então, no seu campo, tinha lá 10, 15 feixes que começou a amarelar, deram os primeiros sinais de amadurecimento. Ele ia, passava uma fita ao redor de tudo aquilo. E quando estivesse pronto para a colheita, ele arrancava primeiro aqueles feixes e ele levava para o templo, para o sacerdote, porque aquilo era do Senhor. As primícias são do Senhor. O que é que o apóstolo Paulo fala de Jesus? Paulo diz assim: ele, Jesus, é as primícias dos que dormem. O que significa isso? Que ele ressuscitou primeiro, porque um dia todos os seus ressuscitarão também. Ele foi o primeiro a ser colhido, porque em breve nós seremos também. Ele é as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou para que nós também pudéssemos ressuscitar. Ele é o primeiro. Nós seremos em breve. Jesus cumpriu também na festa das primícias as profecias do Senhor. Note que festa é agendamento, é encontro. Jesus então, na primeira festa, Páscoa; segunda, pães ázimos; terceira, primícias, Jesus esteve presente. Qual é a quarta festa?
fixa. Quando o povo de Deus saiu do Egito, eles começaram a caminhar no sentido da terra prometida. Depois de celebrar a Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, o que é que vem? Depois de 50 dias, o que é que vem? Pentecostes. Quando o povo de Deus saiu do Egito, lá no Monte Sinai, 50 dias depois, Deus estabeleceu a festa de Pentecostes, que foi a entrega da lei. Moisés passou 40 dias e 40 noites no monte, lá ele recebeu a lei do Senhor, e quando ele recebeu a lei do Senhor, ele trouxe a festa de Pentecostes. Tem a ver com colheita, porque todas as festas e celebrações estão envolvidas em colheita, mas esta é a palavra de Deus para a gente. Deus entregou a lei a Moisés, as tábuas da lei. Então, depois de 50 dias da Páscoa, vem o Pentecostes. O que aconteceu no Pentecostes, nos dias de Jesus? Depois que o Senhor morreu, batismo com o Espírito Santo. Todos os discípulos e os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Quarta festa, Jesus está presente. Deu para você entender até aqui? Irmãos, eu vou mais uns minutinhos, tá? Deu para você entender? Eu estou sendo muito rápido, estou cortando tudo, mas eu quero que você entenda. Agora faltam 3 festas. Essas 4 primeiras festas, elas acontecem ali, nos primeiros meses do ano. Primeiro mês e segundo mês, porque é primavera, e depois da Páscoa, 50 dias, já é o Pentecostes. Então, na primavera, são essas primeiras 4 festas. Depois, as outras 3 festas, elas começam a partir do 7º mês, que é o outono. E a próxima festa, a 5ª festa, é chamada Festa das Trombetas. E ela começa no 7º mês do calendário judaico. Para nós, é entre setembro e outubro. Então, a festa das trombetas é entre setembro e outubro. Depois da festa das trombetas, vem a festa do Yom Kippur, que é o dia do perdão, dia da expiação e dia do juízo. Depois da festa do Yom Kippur, vem a festa dos tabernáculos, todas elas seguidas. A festa das trombetas, do Yom Kippur e dos tabernáculos. 3 festas estão faltando. As primeiras 4 festas para a gente está tranquilo. Por quê? Porque nós já vimos Jesus nessas 4 festas. Agora, essas 3 que faltam, ainda nós não temos o resultado final. Teremos em breve. Presta atenção. Festa das trombetas é o anúncio de um período de colheita. Festa das trombetas é o anúncio das coisas do Senhor. Na festa das trombetas, que ela é celebrada em 2 dias, há uma coisa muito interessante. Todas as festas, as outras 6 festas começam com a lua cheia. É o período da lua cheia. A única festa que é diferente é trombetas, que começa na lua nova. Você sabe qual é a diferença da lua cheia e da lua nova? A lua cheia é aquela lua bonita, né? Que a noite fica linda. A lua nova é aquela lua que tem só uma tirinha, você só vê aquela tripinha, aquela coisinha de nada. Aquela é a lua nova. A festa das trombetas acontece na lua nova. E Deus diz assim: quando virdes a lua nova, é o início da festa. É o início da festa. Então, preste atenção. Como é que as coisas funcionavam? Não existiam antigamente os equipamentos que a gente tem hoje para saber já com muita antecedência quando é que será a lua nova, a lua crescente, a lua cheia. Hoje existem equipamentos que já te dão com precisão isso. A festa das trombetas seriam comemorados em 2 dias. Por quê? Porque havia a possibilidade do sacerdote se equivocar com o início da festa, porque ele tinha que dar o toque da trombeta, do chofar, exatamente quando alguém visse primeiro a lua nova. Então ele tinha que tocar o chofar, tocar a trombeta.
E na festa das trombetas são tocadas 100 vezes a trombeta. 100 vezes. São 3 séries de 11. Porque o toque da trombeta temos 3 toques diferentes. Eu vou depois colocar os toques para os irmãos aqui. Tem um toque longo, depois tem 3 toques semilongos, depois tem o último toque, que são 7 toques curtos com um longo. Eu não vou nem tentar tocar aqui, porque senão eu vou espantar você. Mas preste atenção. Irmãos, é uma coisa maravilhosa e extraordinária, e reveladora, e abençoadora para o coração da gente. O sacerdote, para dar início à festa, ele tinha que ter a informação da lua nova. Então, quando se perguntava em Israel, quando é que vai ser a festa das trombetas? Dizia-se assim: o dia e a hora ninguém sabe, mas nós estaremos olhando o sinal. Quando é que vai ser a festa das trombetas? O dia e a hora nós não sabemos, mas nós estaremos atentos ao sinal. Qual é o sinal? A lua. Então o sacerdote tinha gente na montanha, tinha gente no deserto, próximo à ocasião da festa, para que, ao ver a lua nova, se tocava o chofar, anunciando, se punha fogo, e aí o sacerdote no templo dava a ordem e iniciava-se a festa das trombetas. Ela é comemorada em 2 dias, por quê? Porque pode ser que num dia tivesse nublado e ninguém vê. Então Deus deixou a possibilidade de 2 dias. O pessoal que morava fora de Jerusalém, Babilônia e outras nações, quando é que começa a festa? Quando a gente vê a lua nova. E então o povo celebrava a festa. 99,9% dos estudiosos de escatologia. Agora essa informação que eu quero te dar, que é importante. Dos pesquisadores, dos escritores, de gente séria, que estuda realmente a volta do Senhor, todos eles são unânimes em dizer que Jesus voltará na festa da trombeta. Deixa eu corrigir o que eu falei. E eu vou explicar agora para os irmãos aqui. Porque eu estou falando de Jesus voltar e eu posso confundir você. Quando a Bíblia fala da volta do Senhor, ela fala em 2 fases. Tá? E eu não vou entrar em polêmica teológica. Eu vou dizer para os irmãos a forma como eu entendo e como eu creio. Existem outras formas de crer, e depois eu posso passar isso para os irmãos, mas a forma como eu entendo e creio, do que eu tenho lido, do que eu tenho recebido, do que eu tenho aprendido nesses 35 anos que eu ando com Jesus. Na volta do Senhor acontecerá em 2 fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. Nessa fase do arrebatamento da igreja, Jesus não volta à terra, é a igreja que sobe ao céu e se encontra com ele nos ares. Depois das bodas do Cordeiro, Jesus volta com os santos. Deu para entender isso? Está claro para os irmãos? Depois eu dou mais detalhes, mas eu preciso só que você entenda isso. A volta do Senhor, ela acontecerá em 2 fases. Primeiro, o arrebatamento da igreja. Segundo, a volta do Senhor, onde ele pisa no Monte das Oliveiras. Então preste atenção. Todos os estudiosos, a maioria deles, entende que o arrebatamento da igreja acontecerá na festa das trombetas. Na festa das trombetas. Atento aos sinais. Estejamos apercebidos. Então, qual é a festa que vai acontecer agora? Sabe qual é o dia da festa das trombetas? Começa no virar, estou dizendo no nosso calendário, começa no virar da tarde do pôr do sol do dia 20, quarta-feira agora. Então, quarta-feira agora, quando der por volta de 5, 6, 7 horas, que o sol estivesse pondo, está começando em Israel a festa das trombetas.
que acontece dia 21 e 22, quinta e sexta-feira. Depois da festa das trombetas, dia 30 é a festa do Yom Kippur, é o dia da expiação e o dia do perdão. Depois, dia 5 de outubro a 12, são 7 dias da festa do tabernáculo. Então deixa eu explicar rapidamente para vocês aqui. O que é o Yom Kippur? O Yom Kippur é o dia do perdão, é o dia em que o sacerdote, o sumo sacerdote, faz a expiação pelos pecados da nação toda de Israel. É o dia da expiação, é o dia do juízo. Toda semana antes da festa do Yom Kippur é colocado para a nação toda de Israel um tempo de reflexão, um tempo de jejum, um tempo de oração, um tempo de arrependimento. Antes da festa do Yom Kippur, a semana é uma semana de contrição, de arrependimento, de choro, de lamúria. E no dia do Yom Kippur é um jejum completo e total na nação de Israel. Não tem avião, não tem televisão, não tem rádio, não tem restaurante, não tem absolutamente nada. Ninguém cozinha, ninguém sai, até o pôr do sol. É jejum absoluto, total, porque eles estão celebrando a expiação. E ao mesmo tempo, atentos ao juízo. E ao mesmo tempo, contritos, pedindo perdão a Deus. Então preste atenção. Segundo os estudiosos de escatologia, Jesus volta na festa das trombetas, sobe para o casamento do cordeiro com a noiva. A festa de casamento dos judeus tem 7 anos. Quando a noiva, que é a igreja, será retirada aqui da terra, ela se encontra com o Senhor nos ares. Inicia-se a boda do cordeiro e os 7 anos de festa lá no céu. Aqui na terra, assim que a igreja for arrebatada, começa o período da grande tribulação, com o juízo de Deus. Depois, no final da grande tribulação, o Senhor volta para a batalha do Armagedon, derrota Satanás, derrota o anticristo e a besta, o falso profeta, prende Satanás por 1000 anos e inicia-se o milênio. Estou dizendo muito rapidamente para os irmãos, só para os irmãos entenderem. Porque a festa do tabernáculo significa exatamente isso, Deus se encontrando conosco. Na festa do tabernáculo é Deus em nosso meio. Quando o João diz assim, e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós, essa palavra habitar entre nós significa exatamente isso, tabernáculo, ele tabernaculizou, deve ser isso, de tabernaculizar, tenta dizer isso, tabernáculo, tabernaculizou, é isso? Tabernaculou, obrigado dona Elma, ele tabernaculou com a gente. O que ele fez? Ele se faz presente. Sabe o que acontece no milênio? O que acontecia no jardim do Éden, na viração do dia, o Senhor vinha ter comunhão com Adão e com Eva. É o período em que o cordeiro vai apacentar com o leão, e que a serpente será um brinquedinho de criança. É o milênio do Senhor. Então preste atenção, eu vou encerrar agora, mas eu preciso da sua atenção agora. Dia e hora ninguém sabe. Nós não sabemos o dia e a hora do arrebatamento da igreja do Senhor. Mas nós devemos estar atentos aos sinais. Porque nós não somos filhos das trevas, nós somos filhos da luz. Porque nós não somos servos negligentes. Porque o dia do Senhor não virá sobre nós como o ladrão vem. Porque o dia do Senhor virá como um ladrão para quem está dormindo, para quem é servo mau, para quem está vivendo no pecado. Mas para nós que somos a igreja, a noiva do Senhor, lavada e remida no sangue do Cordeiro, o dia do Senhor não nos pegará de surpresa, porque nós estamos atentos aos sinais. E nós estamos aguardando a volta do Senhor. Então, irmãos, essa semana foi uma semana em que eu orei, jejuei, clamei. Falei com a minha família, falei com os meus filhos, disse, olha, põe a barba de molho. Se há alguma coisa errada no seu coração, conserte. Se você precisa pedir perdão a Deus, peça.
É momento de contrição, de quebrantamento e de arrependimento. Se você está andando fora da vontade de Deus em alguma coisa, põe em ordem a tua casa, porque nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. Então põe em ordem a tua casa, porque é tempo de santidade, de santificação, de oração, de choro e de jejum. Este é o tempo em que a igreja será arrebatada. Por isso, irmãos, se o arrebatamento da igreja acontecerá de fato na festa das trombetas, nós estamos às portas. Não estou marcando o dia. Mas lembra o ano passado que eu disse para os irmãos, se você tem que fazer alguma coisa, faça até setembro? Estão lembrados ou não? Se você tiver que fazer alguma coisa, por quê? Porque eu estava estudando algumas coisas que já me dizia acerca de alguns sinais que são extraordinários. Por exemplo, Jesus disse que não passará aquela geração da figueira. A figueira é Israel e ela brotou em 47, 48. De 47 a 48, novembro de 47 e maio de 48, 70 anos é 2017, 2018. Não passará essa geração. Nós somos a geração. Se você pegar a Guerra dos 6 Dias, que é o ano de 1967, quando depois de Israel ter voltado para a sua terra, mas eles habitavam em apenas metade de Jerusalém. Era Jerusalém Ocidental e Jerusalém Oriental. O povo de Israel estava morando na Jerusalém nova, a parte velha estava toda com os árabes. Eles tinham construído lá a mesquita de Omar. Havia um muro de separação que era chamado de terra de ninguém. E na Guerra dos 6 Dias, quando as nações árabes reuniram 7 exércitos e disseram: nós vamos destruir com Israel, nós vamos aniquilar Israel, nós vamos jogá-los para dentro do mar e eles nunca mais se manifestarão, nós vamos acabar com esse povo. 7 exércitos poderosos, só se esqueceram que o Senhor de Israel é o Senhor dos exércitos. Deus deu vitória a Israel em 6 dias. Por isso é chamada a Guerra dos 6 Dias. E quando Deus deu vitória a Israel, os inimigos fugiram. Israel aproveitou aquela guerra e incorporou a velha cidade de Jerusalém e passou a dominar todo aquele território, porque é terra que Deus deu como promessa e como herança a Abraão. E nunca mais Israel sairá de lá. Nunca mais o povo de Deus sairá de lá. Pelo contrário, há um monte de judeu do mundo todo indo para Jerusalém, voltando a Israel, porque eles estão esperando o Messias. Os rabinos ortodoxos, os rabinos que levam as coisas do Senhor a sério, estão dizendo: o Messias está chegando. E para eles também, ele chega na festa das trombetas. Então, quando você pega 70 anos, e aí você pega 67, agora em 2017, foi o ano de jubileu em Israel. Hoje Israel está vivendo o ano 5.777. Você observa o número 7, a importância dele? 5.777. 7 é o número perfeito, 7 é o número completo. 3 vezes o 7 é o superlativo do 7, é a perfeição completa, é a totalização da perfeição. É muito simples a igreja ser arrebatada agora, celebrar as bodas, a grande tribulação começar e depois o milênio. É simples. Agora, quem é que vai subir? Quem é que será arrebatado? Não é quem frequenta a igreja. Não é quem é membro da igreja. Não é quem é pastor. Não é quem é líder. Quem é que vai subir no arrebatamento? Quem anda com Jesus. Quem anda com Jesus em intimidade. Quem confessou os seus pecados, quem pediu perdão, quem tem procurado viver de forma digna, reta, correta, quem é temente ao Senhor, quem foge do pecado, quem serve a Deus, estes subirão. Estes subirão. Não se preocupe com o anticristo, porque se a igreja for arrebatada agora, nós não temos nada com o anticristo.
Não se preocupe com a marca da besta, porque estas coisas acontecerão só na grande tribulação. Quem será o anticristo? Não se preocupe com ele, porque a igreja será retirada antes que ele apareça. Ele já deve estar por aí. O anticristo, o falso profeta, já estão por aí, porque estão às portas das coisas acontecerem. Não se preocupe com isso, a menos que você fique. Se você ficar, você precisa entender que a grande tribulação será dividida em duas partes. 3 anos e meio, a liderança do anticristo, do falso profeta, com a misericórdia de Deus. É o período da aliança que eles fazem com Israel. Segundo período, eles quebram a aliança com Israel. O anticristo vai para o Santo dos Santos e se assenta lá como uma abominação. E então a perseguição e morte de todos, perseguição do povo de Israel e de todo cristão, porque a religião universal será implantada. Preste atenção, irmãos. Nós não precisamos ficar, porque se você ficar na tribulação, ainda pode ser salvo, mas será salvo pela decapitação. Você não pode receber a marca da besta e você não pode renegar Jesus. Ele é o teu Senhor. E se você declarar que Ele é o teu Senhor, cortarão o seu pescoço. Você pode alcançar a salvação, mas preste atenção, você não precisa passar por isso. Se você ficar na tribulação, você vai perder as bodas do Cordeiro. Enquanto aqui na terra haverá desolação, a igreja estará desfrutando das bodas do Cordeiro. Eu não quero perder as bodas do Cordeiro. Eu não quero perder a festa deste casamento, porque este é o melhor de todos os casamentos. Depois nós teremos o milênio. Mas a palavra para você hoje é: prepara-te. Prepara-te, prepara-te. Você está pronto? Você está pronto? Você precisa entender que quem é imoral não entra, quem é adúltero não entra, quem é mentiroso não entra, quem é roubador não entra, quem é preguiçoso não entra, quem é enganador não entra. Você precisa entender que estas coisas não habitam o céu. Eu só vou terminar lendo para você 2 textos. Primeiro, em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. O apóstolo Paulo falando para a gente. 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 diz assim: isto afirmo, é Paulo dizendo, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Na festa das trombetas tem 100 toques, 3 séries de 11, que dão 99 toques. Na última trombeta, o Senhor voltará. A igreja será arrebatada. No toque da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! 1 Tessalonicenses capítulo 4, você conhece o texto, Paulo dizendo aos irmãos de Tessalônica, a partir do verso 13, Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha só, quando o anjo tocar a última trombeta, o Senhor desce, mas Ele não desce até a terra, Ele desce nos céus, nos ares. Os mortos
ressuscitarão e encontrarão com o Senhor, com Ele nos ares. Olha agora, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Jesus vem, os mortos ressuscitam, e nós que estamos aqui seremos sugados. A palavra arrebatamento é tirado com força, raptados. Nós estaremos aqui vivendo nossa vida normal, trabalhando, fazendo isso. De repente o nosso ouvido vai ouvir o som da trombeta. Você vai ouvir várias trombetas. Eu penso assim. Você vai ouvir uma, duas, três, daqui a pouco, pá! E você, na hora que você olhar, você fala assim: meu Deus, o que é isso? Estou subindo, aleluia. E você, num piscar de olhos, estará com o Senhor lá no céu. E lá nós vamos ver de novo o pastor Ribamar. Lá nós vamos ver de novo aqueles que partiram. Lá você vai ver aqueles que já morreram em Cristo, seus amigos, familiares. E nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. E depois nós desceremos com o Senhor e reinaremos com Ele para sempre. Mas só pode subir quem estiver vivendo uma vida séria com Deus. Hoje há uma multidão de pessoas dormindo, vivendo no pecado, vivendo de forma relaxada, vivendo de uma forma inconstante, dormindo. Na igreja nem todos subirão. Deixa eu dizer uma coisa para você: depois do arrebatamento, essa igreja vai estar lotada. Essa igreja vai estar apinhada de... Sabe por quê? Porque todo mundo que ouviu a gente falar do arrebatamento vai correr para cá, porque vão ficar apavorados. Eu espero que nenhum dos pastores fique para pregar para aquele povo. Eu espero que nenhum de nós esteja aqui. Que não esteja ninguém, nem músico, ninguém esteja aqui. Eu espero que todos nós subamos. Mas, irmãos, a gente tem que estar atento. Porque Jesus diz: 2 estarão no campo, um subirá e o outro ficará. 2 estarão na cama, um irá e o outro ficará. 2 estarão no moinho, um vai subir. A média de Jesus é 50%. Se for 50% que estão aqui, olha, pastores, bota a barba de molho. Se for 50%, o que nós precisamos saber? Dia e hora nós não sabemos, mas os sinais estão diante da gente. Dia e hora nós não sabemos, mas nós sabemos a época que vai ser. Quando a gente olha para a figueira, quando a gente olha para as festas, para os encontros, para os agendamentos de Deus, dia e hora nós não sabemos, mas nós sabemos que está às portas. Porque os sinais se multiplicam. Nós não sabemos quando será, mas nós não estamos andando nas trevas, que a gente é ignorante. Nós não estamos andando nas trevas que nós não cremos. Nós não estamos andando nas trevas e no pecado que a gente não está nem aí. Diga: Deus, eu tenho ouvido a Tua palavra. Estou ouvindo a Tua voz. É tempo de contrição. É tempo de arrependimento. É tempo de pedir perdão. É tempo de conserto. É tempo de restauração. É tempo de nos prostrarmos e te buscarmos em jejum. A igreja está jejuando. Nós estamos esperando coisas do Senhor. Nós não sabemos o dia e a hora, mas nós estamos atentos a tudo que está acontecendo, Senhor. Assim como Daniel, quando ele teve a revelação do Senhor, e ele se colocou diante do Senhor em oração, pedindo perdão pelos pecados dele, dos pais da nação, dos antepassados, porque eles estavam com os olhos cerrados e com os olhos obscurecidos, e que eles não conseguiam entender as coisas. Muitas vezes nós também estamos com os olhos fechados, como escamas, e nós não enxergamos o que está para acontecer. Por isso, as coisas deste mundo, elas não são as mais importantes. Tudo que é transitório, tudo que é passageiro, o mais importante é a nossa vida com o Senhor.
Hoje nós queremos pedir perdão ao Senhor, pedir que o Senhor nos lave com o sangue lá da cruz, com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje nós pedimos que o Senhor encha o nosso coração de novo, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, que o Senhor nos traga entendimento, compreensão, revelação, que o Senhor nos ajude a estarmos atentos a todos os sinais, porque em breve chegará o dia do nosso encontro com o Senhor. O Senhor é fiel. Céus e terra passarão, mas a tua palavra permanece para sempre. O Senhor é fiel, o Senhor é fiel, e o Senhor ama os seus. Por isso o Senhor nos avisa antes que as coisas aconteçam, para que nós estejamos prontos e preparados. Oh Deus, nós nos entregamos nas tuas mãos e confessamos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós nos entregamos no teu altar e nos consagramos para servi-lo e para adorá-lo. Nós nos consagramos ao Senhor e nos rendemos. Queremos colocar toda a nossa casa em ordem, Senhor. Queremos colocar a nossa vida em ordem, porque nós queremos estar no centro da tua vontade, porque nós queremos estar com o Senhor para sempre. Ajuda-nos, perdoa-nos, santifica-nos, traz quebrantamento ao nosso coração e ajuda-nos a vivermos nesses dias santificados, 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 fugindo do pecado e ouvindo ao Senhor. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.